que pasa durante la evolución de los animales, que cuando nos tornamos bípedes, la escápula giró 180 grados. Entonces, el manguito rotador fue puesto en mucha tensión e isquemia. Entonces, son tendores feitos para romper. En todos ustedes aquí ahora, o supraespinal está tenso e isquémico. E o que acontece com o tempo? O tendão rompe e vai se criando uma degeneração, que se chama degeneração gordurosa. O músculo e o tendão se cambiam por gordura. Então, não há nada para fazer com gordura, não há como reparar a gordura postural, não vai funcionar. E nos últimos 20 anos, a prótese reversa foi uma grande solução para tratar essas lesões crônicas irreparáveis com artropatia. Pero será que não há algo no meio do caminho entre reparo e prótese reversa? Sim, temos as transferências musculares. Esse é um trabalho, um estudo muito importante feito por Philippe Collin, Gilles Walsh e Lederman, que mostra a relação dos tendões do manguito rotador e as disfunções motoras. E vejam que interessante, eles descrevem o subescapular como dois tendões, subescapular superior e subescapular inferior, com funções e inervações diferentes. Então é uma mudança de conceito. O manguito rotador são 5 músculos. E dessa forma nós temos 2 subtipos de lesões irreparáveis, porque a questão das lesões é a combinação das lesões, não a lesão isolada. Então nós temos as lesões pósteras superiores, de supra e infraespinhal, com o redondo degenerado ou não, e as lesões anteriores superiores, de supra e subescapular. Falando nas lesões pósteras superiores, então tipo D, tipo E, elas geram um padrão de deficiência de elevação, ou uma deficiência de rotação externa, ou uma combinação das duas. E qual é uma condição sine qua non para uma transferência funcional? Que essa pseudoparalisia seja falsa. Ou seja, o paciente não consegue levantar o braço, mas se nós ajudarmos, ele sustenta o braço do lado. Só assim uma transferência funciona. Nesse paciente, por exemplo, que é uma pseudoparalisia verdadeira, a transferência muscular não vai funcionar, somente com a prótese reversa. Christian Dieter foi um preconizador da transferência do grande dorsal para as lesões pósteras superiores. Isso já está bem descrito e sedimentado na literatura, e ele já mostrou um segmento mínimo de 10 anos desses pacientes, com bons resultados, melhora nos scores funcionais e sintomas. Então, essa é a técnica que nós adotamos nesses pacientes com lesões irreparáveis de supra e infraespinal, como esse paciente masculino de 59 anos. Vejo que ele tem um raio-x normal, uma lesão de supraespinhal irreparável degenerada, uma lesão de infraespinhal talvez reparável, mas degenerada, um subescapular bom e um redondo menor bom. Esse é o paciente perfeito para essa transferência. E como que nós fazemos ela? Uma via na prega axilar posterior para soltar o grande dorsal. O grande dorsal tem que ser meticulosamente liberado do redondo maior. Eles têm muitas vezes fibras em comum. Ele é soltado no número rente ao osso, reparado com pontos de Krakow. Vejam que ele é um tendão longo e com muito boa excursão. Então é feito um teste por fora da pele para ver se ele chega no leito, né? Depois se cria um túnel na parte atrás do tríceps, entre o tríceps e o deltoide. E a gente carrega, eu já carrego com as agulhas prontas, agulhas retificadas, agulhas de Tibone, e a gente faz uma via anterolateral com um split do deltoide. Não é preciso descolar o deltoide, não. O leito aprendizado, eu gosto de suturar isso a perna. Eu sei que tem autores que fazem essa fixação artroscópica, e acho que é a preferência de cada cirurgião. O importante é nós termos um tendão bem firme e
e bem pressionado no meio. Aqui nós damos um ponto, eventualmente um ponto no deltoide, dando uma retencionada nele no acrômio e o fechamento da veia. Aqui o paciente no pré-operatório e aqui o paciente com 8 meses de pós-operatório. Vejam que isso tem sido dito, não são ombros normais, são ombros melhores. Né? Isso é importante que fique claro. E aqui interessante, vejam a ressonância pré-operatória, como a cabeça humeral parece algo subluxada posterior, e no pós-operatório essa cabeça humeral parece centralizada. Quase que um tratamento de uma instabilidade, né? E vejam que o grande dorsal está transitando entre o redondo menor e o deltoide, então ele cicatrizou. E falando nisso, falando em cicatrização, talvez a maior falha dessa cirurgia seja a cicatrização do grande dorsal no úmero, como nesse paciente nosso. Então o que nós podemos fazer para tentar melhorar essa cicatrização coletar o grande dorsal com um pequeno chip de osso rente ao úmero. Essa técnica é um pouquinho mais trabalhosa, porque nessa zona o úmero é muito duro, ele é muito cortical, então nós temos que uma serra oscilante e com um osteótomo bem afiado. A vantagem de coletar um taquinho de osso é que nós temos um comprimento maior do tendão, o tendão não charuteia, não roda, né? E nós conseguimos inserir osso com osso, o que provavelmente melhore a integração desse tendão no leito dele. E como a gente fez nesse caso, a gente pode criar uma canaleta para encaixar esse taquinho de osso, como se fosse um puzzle, um quebra-cabeça. Né? Então, só acho que são coisas que melhoram a nossa cicatrização, que é fundamental, né? Esse tendão precisa cicatrizar o paciente para a transferência funcionar. E não é tão fácil, não é tão incomum nós vermos rupturas do tendão transferido. Antigamente, no início, nós fazíamos a osteotomia do acrômio para ter esse acesso. É um acesso fantástico. O Christian Gerber mesmo escreveu isso, o Barção também fazia, às vezes, para os casos de médicos. Mas nós paramos de fazer essa transferência depois que nós tivemos uma complicação. Uma paciente soltou o acrômio e o ombro muito ruim. Então, nós não fazemos mais a osteotomia do acrômio, sim uma via lateral. E mensagem final: é fundamental imobilizar esses pacientes, não nessa com coxinho de abdução, porque o coxinho de abdução, esses pacientes voltam assim às vezes, e isso não funciona. Eu também não tive boa experiência com a órtese. Eu acho que os pacientes de plexo braquial se dão melhor com a órtese, os nossos pacientes não. Então o que nós usamos é uma tipóia em coxinho neutro. Ele fica 5 semanas com coxinho neutro, para o tendão cicatrizar e ele depois ter uma rotação externa, elevação, abdução, rotação externa melhor. Bom, eu vou dar a próxima palestra na sequência já, e eu vou falar também do grande dorsal. Me convidaram para falar do peitoral, mas eu preferi mudar um pouco e falar do grande dorsal. E aqui eu acho legal que o grande dorsal ele é um coringa para o ombro. Não sei se essa expressão vocês usam, coringa. Ele é como é que eu vou explicar melhor? Perdão? Sim, esse é uma grande ferramenta para os dois lados, para as costas superiores e para as anteras superiores. Isso eu quero mostrar agora. Porque, como havia dito, o importante no ombro é o equilíbrio das forças, é o balanço. E nas lesões anterosuperiores, o que nós temos é uma perda da contenção anterosuperior, que é fundamental para o ombro. Se eu quero afastar minha mão do corpo, eu preciso que o manguito anterosuperior empurre minha cabeça humeral para trás. E com essa perda, isso fica limitado. E durante muito tempo, a
transferência preconizada para essas lesões era a transferência do peitoral maior, seja da porção external, seja dele como um todo, seja por cima ou por baixo do tendão conjunto. Só que nós começamos a nos questionar: se o subescapular tem um vetor dessa maneira e o peitoral tem um vetor 90 graus, será que ele é a melhor transferência? O subescapular é um músculo anterior do manguito rotador, mas ele é um músculo posterior da parede torácica. O peitoral é um músculo anterior da parede torácica, então eles não têm vetores parecidos. Já o grande dorsal, sim, o grande dorsal também é um músculo da parede posterior do tórax. Então, será que a transferência do grande dorsal não seria melhor que a do peitoral? E é isso que o Bassan e o Hassan mostrou nos estudos anatômicos, que essa transferência era possível. Christian Gerber começou a fazer em 2013 e nós começamos a nos animar com essa transferência. E aí essa foi a primeira paciente que chegou no nosso ambulatório, uma senhora de 57 anos. Vejam que ela não tem supra, não tem sub, nem subalto, nem subbaixo, nem infra. Então ela só tem retorno menor. Ela tinha uma lesão que nem é classificada, que eu sugeri como uma lesão tipo F. E nós pensamos: o que nós vamos fazer com essa senhora, né? Considerando que ela tem uma articulação boa. Vamos fazer a transferência do grande dorsal para o antero superior. E esse foi o nosso primeiro caso, em 2013. Ela voltou no ambulatório com 8 meses e eu olhei para ela: puxa, mas a senhora não ficou bem, né? Sim, doutor, meu ombro direito foi o ombro operado. Estou super bem, meu ombro esquerdo agora está doendo. Então nós começamos a nos animar com essa transferência, muito embora ela continue com os testes positivos de subescapular, né? O Napoleão, o Bear Hug, o Lifthoff continuam positivos. Esse desprendimento do corpo fica muito melhor. Então nós fizemos um vídeo de técnica cirúrgica. Essa aqui é uma paciente com uma ruptura também irreparável, degenerada do subescapular. De novo, raio-x normal, sem lesões condrais maiores. Vejam que ela tem uma rotação externa aumentada, por conta de não ter também cápsula anterior. Então é feita uma via deltopeitoral. Logo dissecando o tendão conjunto já começa com líquido inflamatório e a gente já vê a cabeça humeral querendo escapar para o antero superior. Sinovite de intervalo rotador. Quando a gente roda a cabeça humeral externa, veja que ela subluxa para frente, ó, e ela bate lá no arco coracoacromial. É muito importante nessas cirurgias não soltar o ligamento coracoacromial, porque ele é um contensor da cabeça humeral. Nesses casos, a gente fazia uma tenotomia pequena do peitoral. Hoje em dia a gente não faz mais, a gente vai subpeitoral, tá? Acho que melhor não invadir o peitoral nessas pacientes. Vejam como o grande dorsal tem uma inserção larga, né? Ancha. E é feita a desinserção dele com um bisturi. Hoje em dia a gente tenta tirar também um taquinho de osso. E aqui uma parte muito importante, que é a liberação do grande dorsal do redondo maior. Como eu disse antes, eu já comecei com marquianes também, eles têm fibras em comum muitas vezes. Então, eventualmente, quando o tendão não tem uma exposição boa, a gente tem que fazer um release aqui na prega axilar. Então, esse tendão é tracionado e colocado, ali o redondo maior, colocado no topo da tuberosidade menor. Eventualmente, a gente coloca até a tuberosidade maior. Né? Então, é cruentizado esse leito, a gente mede mais ou menos a distância e prendemos esse tendão aqui com pontos transósseos. Podem ser usados amplas, conforme o cirurgião preferir. Então vejam que o grande dorsal teve um bom avanço, né? E a ideia é que ele faça essa força de depressão da cabeça humeral. Aqui a gente pode solidarizar o resto do subescapular com o grande dorsal, né? Tentando melhorar essa parede anterior. E nessa paciente nós ainda reparamos o supraespinhal dela.
Então nós conseguimos reparar o supraespinhal, transferir o grande dorsal e suturar um pouquinho do subescapular no grande dorsal. Isso quase que recria um novo cabo rotador, né? Para tentar equilibrar, como eu falei, equilibrar as forças anterosuperiores do ombro, né? Por fim, o peitoral é reparado e a paciente é imobilizada por 4 semanas. Nós publicamos esse trabalho na revista brasileira de ortopedia, quem quiser acessar, está lá descrito como é a técnica. E aqui seja o pré-operatório e o pós-operatório dela com 6 meses. Uma paciente com uma função muito boa. A elevação perfeita praticamente. Mas sim, de novo, as manobras de subescapular continuam positivas, né? Isso aí, alguns pacientes recuperaram, poucos, é a minoria, eu diria. E o que realmente ela sente melhor é essa elevação da mão no espaço, né? Então é provável que quando o deltoide e o peitoral maior façam esse movimento, o grande dorsal consiga manter a cabeça humeral no lugar, né? Equilibrando as forças. Aqui mais um caso, feminina de 64 anos, essa paciente não evoluiu bem. Acho que nós indicamos, ela já tinha uma quebra da linha de Shenton e essa ascensão evoluiu, a artrose evoluiu, ela ficou igual como ela era antes da cirurgia. Talvez a gente tenha superindicado e ela é candidata a uma reversa agora. Aqui um outro caso, vejo que não tem nada de subescapular, né, todo degenerado, o pré-operatório com dor na elevação, ombro direito, e o pós-operatório de 6 meses, o paciente com uma elevação muito boa, sem dor. E aqui um caso bem interessante para finalizar. O paciente que chegou para a gente, ela já tinha lesão crônica do subescapular, né? Ela teve um trauma, inclusive o subescapular baixo degenerado, então toda a parede anterior degenerada. Rompeu o supraespinhal, que eu acho que era uma ruptura antiga, mas fez uma ruptura aguda do infraespinhal. Ela teve um trauma e rompeu o infra. Então ela não tem nada de sub, nada de supra e rompeu o infra. Com 59 anos. Um ombro pseudo-paralítico, que talvez alguns cirurgiões até indicassem uma prótese reversa para ela. Vejo que ela não tinha nada de elevação. Claro, é uma lesão mista, crônica com um trauma agudo, né? Não é uma lesão simplesmente crônica. Nós fizemos então a transferência do grande dorsal, reparo do supra e do infra, via delta peitoral. E olha a função dela, totalmente satisfeita, usando um pacote de antibody. É o que a gente discute, né? A gente tem que oferecer soluções menos custosas, menos caras para os nossos pacientes, e ela está muito satisfeita. Então, resumindo, a transferência do grande dorsal para a lesão anterosuperior é uma técnica viável, melhora a amplitude de movimento dos pacientes, melhora a dor, melhora a nota que o paciente dá para o seu próprio ombro, né? O single shoulder value, e nós não tivemos lesões neurológicas, né? Felizmente. Então, hoje no nosso serviço, nas lesões irreparáveis do manito rotador, e esse é um slide que é legal vocês gravarem, é mais ou menos assim que a gente maneja. Lesões tipo D, transferência do grande dorsal para a póstero superior. Lesões tipo E, que o redondo menor está cometido, transferência de trapézio. O grande dorsal ele não é um bom rotador externo ao nosso ver. Lesões tipo A e tipo B, transferência do grande dorsal para âmbito superior. E lesões maciças com artropatia, deformidades ósseas, escape e âmbito superior, prótese reversa. Muito obrigado pela atenção.